Você já parou para pensar realmente como está o seu coração? Vivemos tempos de incertezas, de crises, de questionamentos e às vezes a gente não para fazer uma avaliação correta e concreta de como está o nosso coração. Vamos pela palavra de Deus para entender como está o nosso coração? Vem comigo! Tá? Se você está com a Bíblia aí, está em casa, abre a Bíblia. Abre ela então no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Marcos 6, 48. Que a gente possa junto buscar a presença de Deus, o ensinamento da presença de Deus aqui. Aleluia. Ritabina e Ritalina, as nossas irmãs Ritas. E a sogra do Ricardo é Rita também. E a pastora falou que o Ricardo também. Marcos capítulo 6, versículo 48. Espero que você tenha achado, que eu vou ler aqui. Diz assim esse texto da palavra de Deus. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente Jesus, porém, lhe disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Que você hoje possa ter um coração sensível à voz de Deus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar por um pouquinho. Querido Deus, fala ao nosso coração, que a palavra gere em nós, ó Deus, entendimento, sabedoria e discernimento. Que possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Título da mensagem de hoje: como está o seu coração? Como está o seu coração? Primeira coisa que eu quero refletir com você hoje aqui, quero fazer com que você pense comigo, é a respeito do momento que a gente está vivendo. No tempo que a gente tem vivido, a gente vê claramente que o ser humano em si, ele tem perdido muito de algo tão essencial na vida dele, que é a empatia. Ontem eu pregava e até citei rapidamente sobre isso. Há muita crítica de muitos lados, mas a verdade, e a grande verdade, é que a gente não consegue muitas vezes ouvir o outro lado, porque a gente está falando demais. Pessoas que vivem falando demais nunca vão conseguir ouvir a real e verdadeira versão da história do outro lado. Porque às vezes a gente entra em algumas discussões e algumas situações da nossa vida cheias da nossa verdade. Acontece isso no casamento, acontece isso no relacionamento dos amigos, acontece isso nos relacionamentos profissionais. Muitas vezes você já vai armado para uma situação que você precisa resolver. Você já vai com um monte de questionamentos, um monte de situações, sem pensar na consequência daquilo que você vai falar ou daquilo que você vai fazer. Porque na tua mente, na tua cabeça, você já imaginou tudo que pode beneficiar você. O ser humano, ele carrega dentro de si um sentimento de nunca estar por baixo, de nunca sair como um perdedor. É o sentimento que muitas vezes as pessoas carregam. E a gente tem visto isso nessa era digital numa velocidade incrível, numa velocidade terrível. O número de pessoas descontentes, o número de pessoas críticas, o número de pessoas que só sabem apontar. Então o ser humano perdeu muito nos últimos tempos, e eu sempre falo que a internet foi uma bênção, e ela está sendo uma bênção para nós hoje aqui,
né, por nos permitir estarmos conectados, mas ela veio para trazer esse lado ruim também, onde muitas pessoas têm se perdido. E sabe o que é pior em tudo isso ainda? É que muitas pessoas, elas às vezes elas estão numa situação que elas não, ali de redes sociais, pensando nesse contexto que eu estou citando, elas veem posts, elas veem comentários, mas elas não falam nada, mas elas remoem aquilo. Elas se martirizam com aquilo. Elas, sabe, se cobram com aquilo. Então vai ficando com o coração pesado, com o coração ruim. Você liga a televisão hoje, é só notícia de morte, de destruição. E sabe qual que é a impressão que os crentes estão tendo? Está tudo perdido. É o fim. Acabou. Ei, não acabou. A igreja não acabou quando Jesus morreu. Ela estava nascendo ali. Jesus ressuscitou no terceiro dia. No dia da morte de Jesus, houve choro, houve sofrimento, houve sentimento de perda. Houve aquele sentimento de insegurança, o que vai ser? Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. O dia da morte de Jesus foi o dia que a igreja estava nascendo. Durante os anos de ministério dele, ele preparou a igreja, ele pregou. Mas imagina comigo como ficou o coração dos discípulos no dia. O coração deles estava tão angustiado que eles fugiram de medo. O coração de Judas ficou tão angustiado que ele se matou. De tanto questionamento que ele tinha feito com o Filho de Deus. A angústia levou ele ao suicídio. Então eu quero te questionar hoje, em meio a todo esse tempo que a gente tem vivido, como está o seu coração? Como está o seu coração? Como você está enfrentando tudo isso? A igreja não acabou quando os discípulos foram perseguidos e martirizados. Ela tomou uma força e uma proporção ainda maior. A igreja não acabou quando foi perseguida. Ela tomou uma força e uma proporção ainda maior. A igreja não acabou quando ela foi totalmente corrompida pelo ser humano. Ela voltou com a reforma protestante com ainda mais força. Então, nos piores momentos da igreja, a igreja não acabou. A igreja voltou mais forte porque o Senhor, Ele é o Deus da igreja. O nosso Senhor, Ele é o Deus da igreja. Então entenda, momentos de dificuldade, de adversidade como a gente tem passado, que levam muitas vezes o nosso coração ao conflito. Eles não vão acabar com a nossa vida, mas eles vão servir para promover sim a glória de Deus, o Pai, sobre nós. Nós temos que acreditar nisso. O nosso coração tem que ter expectativa disso no Senhor. Ele sempre vai cuidar de você, Ele sempre verá a tua dificuldade, Ele sempre verá a tua necessidade e Ele não faltará na tua vida. Muitas vezes a gente perde a percepção do que Deus está agindo, de como Deus está trabalhando, de como Deus está fazendo o cumprir do seu propósito. A gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente está preocupado com as contas, a gente está preocupado com a família, a gente está preocupado com os filhos, com os pais. São inúmeras as preocupações. O índice de divórcio e de traições em meio à pandemia disparou. Disparou. Porque as pessoas não estavam acostumadas a viverem na mesma casa, às vezes sendo marido e mulher, porque às vezes passavam o dia trabalhando, a rotina de estarem juntos era pequena, e agora devido à pandemia, onde todo mundo está dentro de casa, infelizmente o índice de divórcio, de separação, de traição, de uso de pornografia disparou. Então eu te pergunto, como está o seu coração em meio a tudo isso? Como você tem enfrentado todas as circunstâncias do seu dia a dia, da sua vida? Uma coisa eu quero que você receba como palavra sobre a tua vida. O Senhor conhece o teu coração. Mas e você? Você conhece o seu coração de forma plena? De forma real? Qual tipo de pessoa você é hoje? Que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa hoje que decidiu crer na palavra e ser um incentivador de pessoas? Você é uma pessoa hoje que contagia outras com a sua fé? Ou você é uma pessoa que tem se submetido às colocações desse mundo? Ou você é uma pessoa que tem somado as outras para reclamar, para criticar, para apontar, para dizer que é o fim, que tudo acabou? E deixa eu dizer para você,
Não acabou. A pandemia não matou a igreja. A pandemia não vai acabar com o projeto do Senhor. A pandemia não vai destruir. Ela é terrível, ela tem trazido prejuízos irreparáveis a pessoas e famílias com perdas, isso é fato. Mas não é o fim. E o nosso coração não pode se perder. A gente tem que confiar. A gente tem que esperar nele. Eu quero que você reflita comigo. Você tem sido uma pessoa que tem optado por confiar e esperar nele? Você tem sido assim? Você tem reafirmado a sua fé? Você tem reafirmado a sua confiança? Você tem buscado fortalecer o seu coração para que as adversidades não roubem a tua fé, mas que você saia delas ainda mais forte? Porque quando a gente não fortalece o nosso coração pela palavra, as adversidades roubam a nossa fé, a gente se enfraquece, a gente se entristece, a gente se fecha. E aí? Como está o seu coração? Como está seu coração? O texto que nós lemos fala de um momento, no mínimo, especial. E o que me chama a atenção ao livro de Marcos, aqui quando a gente lê essa passagem, é que aconteceu algo sobrenatural aqui. Marcos, ele não registra um momento que Pedro anda sobre as águas. Que coisa interessante, né? Marcos não registra esse momento. Ele fala apenas de Jesus vindo caminhando sobre as águas como um fantasma. Mas olha que interessante. A Bíblia diz, Marcos 6,48, onde a gente leu, ele viu que eles estavam em apuros. Jesus viu. Jesus viu que eles estavam remando com força e lutando contra o vento e contra as ondas. Será que algumas vezes da sua vida você está assim? Remando com força, o vento é contrário, a situação é contrária, você está ali tirando força de onde você não tem, tirando ânimo de onde você não tem, tirando palavra de onde às vezes você não tem, você está remando, você está remando, você está lutando, você está lutando. E muitas vezes quanto mais você luta, parece que fica mais difícil, e aí você olha para o lado, não vem resposta, não vem socorro, e você olha e fala, Senhor, e agora, e agora, e agora, e aí você se pergunta, e aí, como que vai ser? Você não vê Deus, você não vê o Senhor, mas Ele está vendo você. Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu empenho, Ele está vendo que você está lutando contra as ondas, lutando contra o vento, Ele está vendo a tua persistência. E a Bíblia diz assim, que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi caminhando sobre o mar. A intenção de Jesus era passar por eles e esperar eles lá do outro lado. Mas aconteceu algo que fez com que Jesus mudasse a rota. Jesus foi em direção ao barco, por quê? Porque o medo tomou conta do coração deles. O medo tomou conta deles. O Senhor sempre nos socorrerá em meio a situações de medo e de angústia. Ele não nos deixará viver debaixo dessas circunstâncias e dessas situações. E foi isso que Ele fez. Ele sabia que eles estavam enfrentando as ondas e o mar e tudo aquilo que estava vindo contra eles, mas o Senhor foi a direção deles, porque o medo havia tomado conta do coração deles. E porque o medo tomou conta do coração deles, o Senhor foi socorrer, porque o medo tem o poder de cegar, de maximizar, de aumentar a dificuldade. Às vezes você fica remoendo o medo, remoendo a angústia, remoendo a dor, e você vai ali num estado de sofrimento. Por isso eu te pergunto de novo, como está o seu coração? Será que não entrou num ciclo vicioso de remoer dor, de remoer angústia e sofrimento? Será que o seu coração não está assim? Será que a sua alma não está exatamente assim? Mas o Senhor veio socorrer eles em meio ao medo. Eles ficaram aterrorizados. E o que Jesus disse para eles? Não tenham medo, tenham coragem. Mas aí Marcos, ele não registra o momento que Pedro caminha sobre as águas, mas ele traz um relato muito especial que se encaixa nessa questão do coração. Como está o seu coração? Que é a continuação dos versículos da forma como ele narra. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Jesus subiu no barco, o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. E aí vem o grande X da forma com que Marcos registra. Eles ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Eita glória! Eita glória!
Olha o que a palavra nos ensina nessa noite. Eles não compreenderam a forma com que o Senhor tinha agido, porque o coração deles estava endurecido. Meu Deus, eu te pergunto como está o seu coração. E às vezes você não entende a forma com que Deus está trabalhando, a forma com que Deus está conduzindo, a forma com que Deus está agindo, porque o seu coração está endurecido. Na sua verdade, na sua razão, na sua falta de empatia, na sua falta de submissão à palavra, de obediência. Não quero te acusar, mas eu quero fazer com que você reflita comigo como está o seu coração. Será que o nosso coração está endurecido? E a gente não está falando de quaisquer pessoas, a gente está falando dos discípulos que haviam acabado de viver um grande milagre. Escute o milagre que eles não haviam entendido, era o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou através das mãos dos próprios discípulos. Porque Jesus repartiu o pão e deu aos discípulos, e os discípulos foram repartindo. Imagina comigo assim, ó, vou até deixar aqui, os discípulos pegavam um pedaço de pão, davam para alguém, olhavam, o pão estava do mesmo tamanho, tiravam um pedaço de pão, davam para alguém, o pão estava do mesmo tamanho, tiravam um pedaço de peixe, dava para alguém, e o peixe estava do mesmo tamanho. Ei! O milagre havia acontecido através das mãos deles, e porque o coração deles estava endurecido, eles não haviam conseguido compreender aquele milagre. Eles não estavam conseguindo entender. E nós? Será que nós conseguimos entender a forma com que o Senhor está promovendo coisas novas na nossa vida? Coisas novas na nossa história? Será que a gente está preparado para ter esse entendimento? Então eu quero partilhar com você pelo menos 3 situações que a gente precisa entender para que o nosso coração seja um coração transformado e a gente receba o cuidado de Deus. É 8h31, até meia-noite eu vou acabar. Amém? Glória a Deus. Quem fica comigo até meia-noite conectado? Quem fica? Quem fica, sobe aí no comentário. Tá disposto a ficar? Cada coisa aqui vai 1 hora para eu falar. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas vamos lá. Primeira delas, que eu preciso entender, ter um coração quebrantado, ter entendimento para que o Senhor ele cuide de mim, para que o Senhor ele venha me socorrer. Primeira delas, Ele sempre vê a minha dificuldade. Ele sabe exatamente até onde a dificuldade pode ser gerada para nos ensinar, ou o nível que ela está chegando que a gente não pode suportar. Jesus ia para o outro lado, e Jesus ia esperar os discípulos lá, mas ele sabia que o medo ia fazer com que eles se perdessem, então ele veio socorrê-los. Então esse é o primeiro entendimento que eu gostaria muito que você trouxesse no seu coração. Ele sempre verá. Ele sempre enxergará a sua dificuldade. Então se motive, se alegre em saber que Ele cuida de você. Nós precisamos olhar e ver que Ele está andando sobre as águas. É o nosso olhar que precisa ser alterado, é a nossa percepção que precisa ser mudada. É a nossa atitude de fé. O nosso coração precisa estar mais sensível para compreender que Ele vê a nossa dificuldade. Abra o teu coração para isso. Abra a tua mente para ter esse entendimento que Ele vê a sua dificuldade. Ele está cuidando de você. Ele está zelando pela sua vida. Segundo, para ter o cuidado de Deus, para saber que Ele virá em nosso socorro, eu preciso reconhecer a voz dEle. E eu só consigo reconhecer a voz de alguém quando eu me relaciono com alguém. Para quem é pai e mãe aqui sabe o que eu vou dizer. Seu filho pode gritar você na multidão. Gritou você na multidão, você sabe que é seu filho. Sabe que é sua filha. A vozinha deles fica gravada, cravada aqui na mente da gente. No meio da multidão, o choro da criança, o choro é diferente. O choro do filho da gente é diferente, você sabe que é seu filho que está chorando. E marido e mulher, esposa e esposo, pode estar no shopping lotado. Se a esposa fizer assim, ó, o marido sabe que é o assovio da esposa dele chamando ele. Não tem como, porque você tem relacionamento, você tem intimidade. Tem intimidade. Então não tem como a gente saber como é a voz do Senhor se a gente não se relacionar com Ele, a gente não tiver intimidade. A gente tem que saber que a voz de Deus, ela é audível aos ouvidos, mas também ao coração. Ela é audível à nossa visão. Muitas vezes Deus vai falar conosco por um fato que aconteceu. Muitas vezes Deus vai falar conosco através de uma pessoa que às vezes nem crente é.
Deus vai falar conosco numa canção que a gente ouve, numa oração que a gente recebe, numa palavra como essa que está sendo pregada. Ele sabe a maneira que Ele pode falar conosco, mas para a gente ter entendimento que é a voz de Deus falando ao nosso coração, a gente precisa ter intimidade, porque a forma de falar comigo, com você, é Ele que vai escolher. Não é a que você quer, é a forma com que Ele quer falar com você. É a forma com que Ele quer gerar esperança, convicção, sabe, força e coragem, como Jesus fez com os seus discípulos. Então você precisa aprender a conhecer a voz de Deus, para ter o cuidado dEle, ter um coração quebrantado, ter um coração curado, um coração sarado. E eu te pergunto, você está disposto? Está disposta a ser cuidado e cuidada por Deus e ser confrontado diretamente e ter seu coração totalmente quebrantado? E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você. Será que a gente está pronto para compreender o objetivo do milagre de Deus na nossa vida? Será que a gente está pronto para compreender o motivo do milagre? O motivo por que algumas coisas estão acontecendo, confiando em Deus? Quando a gente não consegue ter essa compreensão na nossa vida, os medos, as inseguranças, os temores, os conflitos internos roubam a nossa fé. Roubam a nossa fé. Às vezes Deus está gerando um milagre, o Senhor está gerando um milagre na sua vida, você não está percebendo, porque está permitindo que todas as outras coisas roubem a sua fé. Será que você está pronto para ter a percepção necessária que o Senhor está conduzindo a sua vida por um caminho de milagre? Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Que seu coração se conecte a essa palavra poderosa que é a palavra de Deus, para você receber o cuidado dele. E eu te pergunto de novo, como está o seu coração? Você está pronto, pronta para deixar ele cuidar de você? Para deixar ser Deus a sua vida? Eu só quero